Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do MGI Ouvi Aí, o podcast mensal da Rotaract Brasil. E é com imenso prazer que anuncio para vocês que estamos de volta, mais um episódio, mais um mês. Enfim, né, terceiro episódio aí dessa nova temporada, e hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, né? Sou suspeita a falar, mas é isso aí, vocês vão descobrir depois. E, enfim, eu acho que outra coisa também é que a maioria dos Rotaractianos também vão gostar, porque vamos falar sobre um tipo específico aí de projetos. Então, é isso aí, galera. Eu me chamo Gabriele Bueno, sou atual diretora de treinamentos da Rotaract Brasil e estive representante distrital no ano Rotário 2022-2023. Sou aqui do 4621. É com muito prazer, então, que antes de anunciar os convidados desse episódio maravilhoso, eu anuncio para vocês também nossa assessora de treinamentos, que vai estar aqui comigo de host, que é a Su, que é lá do 4571, o famoso distrito maravilhoso, né? Ela vem lá do Rotaract Clube de Jacareí. E fala aí, Su, fala aí um pouquinho pra gente, dá um oi aí pra gente, como que você tá? Olá, pessoal, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui hoje, ainda mais para falar sobre o tema, que eu também sou suspeita para falar, mas vamos lá que o tema hoje promete. Gente, um spoiler pra vocês. Eu e a Su, nós somos pedagogas, então ó, já pega a dica aí pro tema. Enfim, falando isso, dito isso, vou começar a apresentar aí pra vocês os nossos convidados. Então, nossa primeira convidada, ela também é do Maravilhoso, lá do 4571. Ela é lá do Rotaract Clube de Amigos de Sanja. E ela está no Rotaract há pouquíssimo tempo, gente. Um neném. Ela entrou em março no Rotaract, mas ela já assumiu a liderança aí de um super projeto que vocês vão conhecer hoje, viu? E aí, Dai, tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Estou muito ansiosa aí para falar com vocês. Arrasou! Bom, e nosso próximo convidado, ele vem de longe, viu, galera? Ele, quer dizer, longe de mim e longe da galera que tá aqui nesse podcast hoje, né? Que eu não sei, você, MD ouvinte, se você tá perto ou longe desse nosso convidado. Mas, enfim, ele vem de lá do distrito mais arretado desse Brasil, lá do Nordeste. Diretamente do 4391. Rodrigo Aguiar, ele é lá do Rotaract Clube de Salvador, Aratu. Já faz 7 anos que o Rodrigo tá no Rotaract e hoje ele é duplo associado, né? Faz parte do Rotary Salvador Aratu. E aí, Rodrigo, como você tá? E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu sou o Rodrigo, lá do 4391, lá de Salvador. Eu vou contar um pouquinho para vocês dos nossos projetos que a gente fez com bastante carinho. Arrasou! Bom, e a nossa última, mas não menos importante convidada, gente. Vou falar para vocês que ela vem diretamente aqui da minha terrinha, vulgo Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Ela não faz parte da família Rotária, não é do Rotaract, não é do Rotary, mas ela é voluntária. Já foi voluntária no RILA, vai ser voluntária no RILA nesse ano também, né? E ela é coordenadora de um projeto muito incrível, gente. Ela é coordenadora de projetos sociais do Instituto Lidera Jovem aqui de Lençóis. Já fazem 21 anos que ela é coordenadora. E hoje vocês vão ter a oportunidade, né, o prazer de conhecer um pouquinho mais sobre esse instituto, sobre esse projeto maravilhoso, né? Oi, Dani, tudo bem com você? Oi, Gabu, tudo bem? Olá para todo mundo. É um prazer estar aqui para compartilhar aí nossos projetos, né? E ouvir também, né, as histórias de vocês. Arrasou. Bom, gente, olha, temos convidados de peso por aqui hoje, hein? Que incrível estar com vocês, né? Para mim hoje é noite, então que noite maravilhosa estar com vocês, mas espero que seja um dia, uma tarde ou uma noite incrível para vocês que estão aí nos ouvindo, né? Estarem aí conosco. Enfim, gente, vamos lá então. Eu aproveito para pedir para vocês, MJ ouvintes, que comentem pra gente, deixa aqui nas sugestões, nos comentários, o que vocês querem ver por aqui no nosso podcast, né? Então, o que você quer ouvir nessa temporada? Você quer que a gente fale sobre o quê? Então, manda aí pra gente sugestões do que vocês querem ver por aqui. Então, né, dando sequência, vamos falar do que a gente veio falar? Bora lá, galera. Então, como eu disse pra vocês, eu sou suspeita a falar, porque eu já falei, já dei a deixa aqui pra vocês, que eu e a Su somos pedagogas, né? E não sei se todos sabem, mas esse mês é o mês que o Rotary Internacional, no seu cronograma, né, colocou pra gente dar mais destaque, né, dar uma atenção especial à área de enfoque do Rotary, que é sobre educação básica e alfabetização. E para isso, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns projetos incríveis, né, que são voltados aí para a área da educação, em especial para a área da educação, né, ou que tem ali a raiz do problema na área da educação, enfim. Eu espero que vocês saiam daqui inspirados, né, para planejar e para executar novos projetos. Então, para a gente começar, sem mais delongas, vamos à nossa primeira pergunta. Então, eu quero pedir para vocês, pessoal, que vocês contem um pouquinho pra gente dos projetos que vocês vieram falar aqui hoje, né? Conta qual é o projeto de vocês, do clube de vocês, né? De onde surgiu a ideia do projeto, o que vocês fizeram e como foi. Enfim, o espaço é de vocês. Vamos lá, vamos começar assim, ó. Vamos começar pela Nath, que é a primeira da minha tela. Bora lá, gente. Boa noite, tudo bem? Bom, eu sou da Integração, sou de São José do Rio Preto.
E a ideia, o nome do projeto do meu clube, na verdade, é Enxergando um Futuro Melhor. A ideia é a partir de um dos associados do meu clube, que é estudante de medicina, e ele ali na rotina da faculdade e tudo mais, ele percebeu a dificuldade do acesso de crianças aos exames oftalmológicos, ou muitas vezes até de comprar as armações. Aí a ideia inicial do projeto dele era fornecer os óculos, né? Mas aí a gente começou a pensar assim, precisamos oferecer também os exames oftalmológicos. E aí começamos a ir atrás de parceiros possíveis, né? E aí nessa busca a gente descobriu que já existe um projeto do Mercadão dos Óculos que chama Olhares do Bem. E esse projeto é só para crianças que estão matriculadas na escola, né? Porque 23% aproximadamente da evasão escolar é por conta de falta de acesso a óculos. E aí o Mercadão dos Óculos, que é uma franquia, né, nacional, buscando aí fazer a diferença, disponibilizou não, criou esse projeto e se tornou nosso parceiro. Então, com eles a gente está oferecendo os exames e também vamos doar os óculos e as armações para as crianças que precisam. Arrasou. Projeto Gente, bacana. muito Legal. bom. E Não, é assim, bem legal. a gente nem imagina, né? Muitas vezes a gente olha lá pra criança que, não tá fazendo atividade, isso, aquilo. A gente acha que, tipo assim, muitas vezes, eu como professora mesmo, sabe? Eu vejo na sala, vejo que, às vezes a gente até pensa assim, nossa, preguiça, mas às vezes não é preguiça. Às vezes a criança não tá enxergando o que tá escrito na lousa, tá enxergando o que tá escrito na apostila. E 23% é um percentual bem grande. Exato, bem elevado. Às vezes melhora, assim, às vezes a criança não sai da escola, mas às vezes a qualidade do ensino dela é muito reduzida, ou então até mesmo o rendimento, né? Então, isso, querendo ou não, é um investimento muito importante. Eu imagino que o percentual de crianças que têm um ensino prejudicado por conta disso seja gigantesco. A gente não tem o acesso, mas eu imagino que deve ser muito grande. É gigantesco. Nossa, Nath, que projeto incrível, viu? E aí, bora, Rodrigo? Habla um pouquinho aí pra gente do projeto do clube de vocês. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho para vocês sobre o Projeto Escola Mais, né? Então, o Projeto Escola Mais, ele começou juntamente com a reabertura do nosso clube, e aí a gente pensou em fazer um projeto grande, né? E o projeto grande da gente, que a gente pensou, sempre foi um projeto para mudar a comunidade. E a forma que a gente tem de mudar a comunidade é mudando a educação, né? E aí surgiu esse projeto Escola Mais por conta disso. Então, nesse projeto, tentando mudar a comunidade, a gente adotou uma escola, né? Então a gente fez um mapeamento de escolas que atendessem a comunidade carente, e a gente conseguiu contato com essa escola, e aí decidimos criar aquela escola como escola modelo. Então, dentro dessa escola, a gente fez uma parceria com a diretoria. Então, tinha um membro da gente que a mãe dele tinha sido professora na escola, então a gente entrou em contato com a diretoria da escola, e aí a gente começou a desenvolver nossos projetos dentro dessa escola, né? Então, o Projeto Escola Mais é um projeto gigante, e ele abrange vários outros projetos dentro dele. Então, dentro das iniciativas que a gente fazia na escola, a gente fez aulão do Enem, a gente fazia feira de profissões com os alunos, a gente tinha os alunos bolsistas, a gente colocava os alunos do terceiro ano para fazer cursinho, ao mesmo tempo que estava fazendo o terceiro ano. Então a gente tinha vários bolsistas, e esses bolsistas da escola a gente acompanhava durante todo o ano, se estavam, como é que estava na disciplina, como é que estava no cursinho e tudo mais. A gente dava bolsas de cursinho de inglês para os alunos do primeiro ano, para fazer com que os alunos concluíssem o ensino médio já com inglês. A gente quase conseguiu concluir um terceiro ano juntamente com o intercâmbio, mas acabou, a aluna fazia aniversário, ela não conseguiu fazer esse intercâmbio depois. Então, como a gente tinha uma relação muito próxima com a diretoria trazia várias demandas para a gente, e a gente fazia na escola. Então, a gente teve um projeto, a biblioteca da escola era fechada, a gente fez uma reforma e abriu a biblioteca da escola. A escola estava sem laboratório de ciências há mais de 10 anos, a gente criou um laboratório de ciências para a escola. Então, foi um projeto bem grande, a gente fez bastante iniciativa na escola. Foi um projeto aí, mais ou menos, eu acho que orçando em tudo, em torno de uns R$300 mil. Então, um projeto com bastante dinheiro envolvido, bastante projetos, então foi bem legal. Então vou falando com vocês aqui sobre ele. Qualquer dúvida também podem perguntar, que a gente vai conversando sobre esse projeto. Mas foi um projeto bem legal, a gente trabalhava muito junto da diretoria da escola, então era comum, né, a diretoria da escola entrar em contato com a gente e falar as demandas que tinha, né? Como aconteceu algumas vezes, a gente está com demanda aqui de alunos se automutilando. Então a gente entrava em contato com psicólogos e aí fazia toda a iniciativa naquela escola ali para poder tentar mudar aquele panorama. Então foram vários pequenos processos que ajudaram no desenvolvimento da escola, né? E a gente tem resultados excepcionais, né? Já adiantando um resultado que eu tive, que eu estudei na Universidade Federal lá, e um dia eu estava lá no restaurante universitário, encontrei com uma aluna que foi bolsista do projeto nosso, ela foi aprovada na universidade e ela estava lá.
almoçando, ela ficou super emocionada lá quando me encontrou. Ela chorou pra caramba, eu chorei pra caramba, e foi bastante emocionante esse encontro. Que incrível, gente. Nossa, que Nacional. projetão. Um super projeto mesmo. E olha só como que o Rotaract, né, é capaz mesmo de transformar, sabe? Olha os resultados desse projeto, né? Você foi encontrar uma das alunas que passaram pelo projeto lá na universidade, sabe? Gente, é incrível, né? Ai, Um resultado bem legal que a gente tinha os monitores na escola, né? E aí sempre, todo ano, os únicos alunos da escola que eram aprovados na Universidade Federal eram bolsistas nossos do projeto. Então a gente via que a gente tinha a necessidade de estar sempre dando ali com as nossas bolsas, sempre estar ali auxiliando os alunos, porque fazia diferença de fato na dinâmica da escola e na vida dos alunos, né? arrasou. Muito bom. E aí, Dai, você? Conta aí pra gente, né, desse projeto. Dai tem um neném no Rotaract, gente. Já chegou, Sou já muito- chegaram chegando. Sou muito nova no Rotaract, gente. Boa noite, então. Muito feliz de estar aqui compartilhando um projeto tão incrível para mim. Sou bem nova no Rotaract, entrei em março desse ano, né? E já estou assumindo, assim, vários projetos e estou muito contente. E eu vim aqui hoje para falar para vocês do projeto de alfabetização, que o nosso se chama Projeto de Alfabetização. A gente não teve nenhum nome, assim, mais específico para ele. E o projeto, ele surgiu quando o Rotaract, né, de São José, ele fazia parcerias, então, com a SECRE, Associação das Empresas do Vale do Paraíba, e lá a gente já realizava um monte de projetos, projeto Dia das Crianças, projeto de Páscoa, mas eram projetos muito pontuais ali, mais para entreter a galera. E aí um dia o diretor, né, da associação convidou a gente para conhecer a comunidade ali que a gente desenvolvia esses projetos, que a gente sempre viu o pessoal da comunidade ali, mas a gente nunca chegou aí na comunidade. E aí a gente chegou lá na comunidade e o pessoal recebeu a gente muito bem, a gente viu a realidade ali deles também. E a líder da comunidade falou, nossa, eu queria muito que vocês fizessem um projeto que alfabetizasse as pessoas aqui, porque a gente tem mais de 30 pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, não têm ideia, sabe? Elas têm muitos sonhos, assim. E aí a gente começou a reestruturar todo o projeto, começou a ir atrás de pedagogas, a gente foi em várias universidades aqui em São José para procurar pedagogas, né? Acho que foi muito difícil, foi um trabalho bem árduo, mas a gente conseguiu. E aí o projeto está funcionando agora e, assim, é muito gratificante ver ali o pessoal compartilhando seus sonhos, né? Na primeira aula a gente já foi perguntando para eles qual é o seu objetivo, para a gente entender melhor. E muitos deles falavam coisas que a gente mal espera, assim. Meu objetivo é fazer minha lista de compras. Tem um moço também que é pedreiro e ele vai comprar o material, ele não consegue escrever ali o que ele precisa, né? Ele não consegue ler se é o cimento correto que ele está comprando. Então, a gente está ensinando essas coisas para eles, né? Está ensinando eles a lerem, a escreverem, e é muito gratificante ver que eles estão podendo realizar sonhos que para muitos podem ser pequenos, né? Mas para eles é uma conquista gigantesca. Nossa, Nath, que projeto incrível. Incrível. E muitas vezes, né, quando a gente pensa, né, em projetos de educação, né, a gente pensa direto nas crianças, nos adolescentes, né, e muitas vezes a gente esquece do EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, né, e o quão importante é a gente lembrar deles também, né, que assim como você falou, né, são pessoas que têm sonhos, né, e muitas vezes esse sonho é aprender a ler e escrever para fazer a lista do mercado, para ter autonomia na hora de passar um pedido, seja de materiais de construção ou o que quer que seja, né. Que importante o projeto de vocês. Arrasou. E Dani, conta aí pra gente do Instituto, do Líderes. Eu queria só fazer um comentário em relação ao projeto da DAI, que eu achei bem interessante, né? Quando você falou lá no início, Gabo, sobre educação básica, né? Educação básica, a gente entende que todo mundo tem acesso, né? Entende isso, a gente sabe que as famílias são cobradas também, né? Da frequência dos alunos e tudo mais. Mas assim, é uma pergunta que eu vou fazer para a Dai. Essas pessoas, por exemplo, esses adultos que vocês estão alfabetizando, não sei se eu posso dar essa certeza, mas acredito que não sejam tão velhos, né? E isso, assim, que choca um pouco a gente, né? Porque eu também tive acesso há pouco tempo, assim, a essa realidade, e são pessoas muito mais, assim, eu sou mais velha de vocês aqui, já sei disso, tá? Mas são pessoas muito mais novas, por exemplo, que eu, que também não vim de uma realidade, vou falar assim, nossa, que com super acesso. Não, eu até estava comentando hoje, né? A minha sorte foi que minha mãe, né, o meu avô deu uma casa para minha mãe e essa casa era no centro da cidade. Então, isso me deu acesso, não pela minha condição financeira, né? Então, minha condição financeira não era boa, nunca foi, mas por morar no centro da cidade, o acesso acabou sendo maior, né? E eu vejo, assim, muita gente muito nova que não sabe ler e escrever. E nós estamos acabando de fazer essa discussão, né? A educação básica é direito de todo mundo, e não é direito desde ontem, é desde muito tempo.
E como assim, hoje ainda temos adultos, né, que não sabem ler e escrever, fazer uma lista de supermercado. É um pouco triste, né, essa situação, mas feliz fico de ver projetos acontecendo, né, olhando para essa idade também, né, para essa idade não, para adultos, né, porque não vamos falar nem de idade tem muita gente muito nova nessa frente. Bem, e eu tô aqui para falar do Instituto Lidera Jovem, que, como o nome já diz, né, ele trabalha, o foco principal são adolescentes e jovens de 13 a 18 anos. E por que lidera, né? Porque a ideia inicial, né, há 20 anos atrás, mais de 20, era trazer uma preparação desses adolescentes, principalmente focado na liderança e no protagonismo juvenil. E quando a gente fala de protagonismo, a questão da cidadania está intrínseca, né? Quando a gente fala de liderança, a gente também fala de autoconhecimento, a gente fala de autonomia, e então tudo isso dentro desse suporte aí, né, do Instituto. Bem, e aí é um projeto até que a Gabriele, né, que está aqui com a gente, participou, chamado Formação de Líderes. É um projeto para adolescentes, e os projetos que o Instituto oferece, eles são oferecidos no contraturno escolar, tá? E também para todo o público adolescente. Não existe uma regra de, não pode esse, não pode aquele, né? Todo adolescente que se interessa em participar, ele pode se inscrever nos nossos projetos e participar. E esse projeto, né, Formação de Líderes, é o mais antigo nosso, e ele tem uma duração maior, né, mais a longo prazo, uma duração de 10 meses, em que os adolescentes, eles aprendem conteúdos relacionados ao autoconhecimento, liderança, cidadania, visão de mundo, projeto de vida e protagonismo juvenil, né, entre outros quesitos relacionados à liderança, negociação, planejamento, né, metas e entre outros. Interessante, né, desse projeto, que a gente também trabalha não só assuntos relacionados muito técnicos, né? Mas também relacionados aí a soft skills, que são os comportamentos e competências socioemocionais. Desculpa, tô com a garganta meio ruim hoje. Desse programa, desse projeto, os jovens que participavam, são 30 jovens por ano, e eles falavam assim, puxa, por que a gente não pode multiplicar isso para mais gente, né? Será que a gente pode fazer um evento, alguma coisa que mais gente possa ter contato com esses conteúdos que são tão enriquecedores para a gente? E aí, em reuniões que a gente provocava, né, fizemos um brainstorm, o que poderia acontecer, e eles começaram a dar um monte de ideia, até que foi criado o Congresso Juvenil, né, na época, em 2004, 2005, e esse congresso é uma imersão no final de semana em que nós vamos trabalhar autoconhecimento, trabalhar visão de mundo, trabalhar projetos de vida, e principalmente a questão da comunidade, né, da cidadania, e desse jovem enxergando os problemas da sociedade, mas enxergando ele como uma pessoa com potencial para ajudar a resolver os problemas. Então, a grande sacada aí, né, é de trazer o jovem para o centro, né, aí do protagonismo, esse jovem ser o centro, e não o centro da atenção, mas o centro, ele se enxergar como uma pessoa de capacidades, habilidades e potencialidades que, olhando para o que acontece à sua volta, ao seu entorno, ele possa interferir, né, positivamente. E esse evento completou agora, né, nessa edição que nós tivemos agora, 31 de agosto ou de setembro, 20 anos. Então é uma vez por ano que esses jovens se reúnem, e nós estamos em Lençóis Paulista. Aí há 2 anos nós já conseguimos realizar esse congresso em outros municípios. Então a gente está buscando aí essa multiplicação, né, levando, engajando jovens em outras comunidades também. Achei interessante, acho que o projeto também da Natália, Rodrigo, acho que estava falando, né, de profissões, né, e tudo mais, Feira de Profissões. Também temos um projeto de Feira de Profissões chamado Profituro, que é uma reunião que acontece um dia, né, no ano, que acontece, a gente convida todos os adolescentes dos anos finais do ensino médio e convida voluntários para falar sobre as suas áreas de atuação. O que foi bem bacana nesse ano, que nós realizamos esse evento no Teatro Municipal aqui em Lençóis, que é um lugar bem bacana, bem grande, e nós fizemos em formato de TEDx. Vocês já assistiram algum TEDx? Que são aquelas palestras curtas, né? Então nós chamamos aí, acho que 9 profissionais, e eles contavam durante 18 minutos as suas histórias. Mas o principal né, do nosso projeto, ele não é só focar na profissão, mas na referência, né, desse adulto falando de como foi essa parte das escolhas profissionais, né, como que ele buscou, as dúvidas que ele tinha, porque a gente percebe que os adolescentes, vocês são bem adolescentes aí também, bem novas, mas o grande, acho que a entrave é pensar assim, eu tenho que acertar
todo mundo que tá ali acertou, só eu que vou errar, né? E na verdade não é isso, né? Quantas pessoas não sabem, e com 17 anos, assim, é até crítico, né? A gente fala assim, nossa, eu sei o que eu quero da minha vida. Opa, aconteceu um acidente aqui. Caiu, Acontece! Mas ter uma referência de pessoas que também passaram por dificuldades na escolha, por, às vezes, a família ou pessoas próximas não apoiarem. Então, o nosso objetivo é levar pessoas para contar suas histórias, principalmente daquele momento da adolescência da escolha, e como foi a escolha da profissão. E se a pessoa se é realizada hoje. Quantas pessoas falaram lá, gente, assim, olha, fiz 2 anos do curso que eu achava que era bacana e tal, eu nem tranquei, eu desisti, porque não era aquilo que eu queria para mim, né? Então, o bacana é trazer referências, realmente, que aproximam esse adolescente, né, do mercado de trabalho, das escolhas, né, das melhores escolhas, porque não quer dizer que a gente sabe tudo, né, e que se a gente errar também, é possível voltar, é possível reorganizar. Então é um outro projeto bem bacana que o Instituto oferece. Também temos um projeto derivado aí do Congresso Juvenil, chamado Desafio Faça Acontecer. Esse desafio, na verdade, ele é um concurso, até aqui em Lençóis foi criado um concurso pelo Rotary também, bem parecido, né, Gabriele? Que o objetivo, né, do Instituto na promoção desse concurso, estimular os adolescentes a pensarem num problema do seu entorno, da sua escola ou do seu entorno. Eles se reúnem em equipes e escrevem um projeto. Só que não é só escrever o projeto. A parte da escrita é uma fase do projeto, né? Uma etapa. E depois eles vão colocar esse projeto em prática, né? Então, nós vamos estimular aí essa organização, esse planejamento. Nós damos uma assessoria aí através de plataforma digital, né? Ajudando com algumas orientações, né? Para os jovens. E eles saem realizando, buscando parcerias na comunidade, mobilizando, né? Escolhem assuntos assim bem bacanas. Achei também legal quando o Rodrigo falou da questão da automutilação, né? A gente tem o prêmio principal, é o Faça Acontecer. E depois nós temos outros destaques, né? Visão de mundo, inovação e tal. E aí a gente criou, desde o primeiro ano, precisou criar em cima da hora, né? O projeto, o destaque Assunto Relevante. Porque 8 anos atrás, né, 10 anos, 8 anos atrás, um grupinho de jovens, por exemplo, escreveu um projeto e desenvolveu esse projeto nas escolas de conscientização sobre automutilação. Então, às vezes é um assunto que está mais obscuro, porque ninguém quer falar sobre o assunto, todo mundo tá legalzinho com aquele moletom o ano inteirinho, né, super quente, abafado lá dentro, e a gente não sabe o que está passando atrás desse moletom, por exemplo, né. Tivemos projetos, né, de jovens e de adolescentes falando sobre feminicídio, sobre sororidade, vários projetos de meio ambiente, projetos também de conscientização, né, de diferentes assuntos. E o principal, gente, olha que bacana, são mais de 200 adolescentes ao mesmo tempo realizando 10, 12, 15 projetos na comunidade dentro do mesmo período, né? Então, essa questão do protagonismo, essa questão do engajamento, de olhar para a comunidade e se sentir parte da resolução desses problemas. E não ficar esperando do governo, esperar de alguém, que o culpado é alguém que fez qualquer coisa, né, para que essas coisas acontecessem. Então, independente de onde é a origem das coisas, mas o que eu posso fazer para ajudar, para melhorar minha comunidade, meu entorno. E os projetos têm sido muito incríveis, né, bem brilhantes realmente, e têm envolvido demais as escolas. Então, a diretoria, a coordenação das escolas, todo mundo fica assim muito satisfeito de ver o seu potencial humano, né, lá dentro, trabalhando em favor da própria escola, do desenvolvimento da escola. Assim, basicamente, esses são os projetos que a gente trabalha. E temos um, que é um projeto de formação de facilitadores, que é para ajudar adultos a trabalhar com adolescentes, né? Trazer as diferenças de gerações, né? Talvez vocês devam sentir isso na pele, né? Tanto no trabalho, como na escola, ou em grupos que vocês atuam, como a diferença de gerações também interfere em muitas questões aí que, às vezes, o jovem, o adolescente não pode, não consegue, né, avançar com algumas situações por bloqueio de pessoas mais velhas, ou os próprios mais novos não aceitarem coisas, né, que as outras gerações também trazem aí de história, de sucesso, inclusive, né? Desculpa, eu falei bastante, né, gente? Imagina, Dani, mas olha a quantidade de ideias de projeto que eu tenho certeza que quem tá aqui já ficou assim, gente, olha essa ideia de projeto. Que assim, aqui a gente tem gente de vários lugares, que esse é um projeto que acontece aqui em Lençóis, né, que agora tem replicado em algumas cidades vizinhas, né, mas que seria muito incrível que tivesse mais e mais projetos assim no Brasil inteiro, sabe? E pra quem não sabe... Se vocês querem que a gente vá pra cidade de vocês, ó,
Olha lá, Vamos lá. Instituto Lidera Jovem. Chama ele, gente. Bate um papo com a Dani. Gente, pra conhecer um pouco mais, inclusive. Olha lá, Instituto Lidera Jovem. Segue lá no Insta, galera. Ah. Gente, e pra quem não sabe, inclusive, né? Na verdade a Dani já falou, mas eu sou cria de líderes, viu? Antes de eu ser a Gabu do Rotaract, eu fui a Gabu dos líderes. Eu participei do Líderes lá em 2013, né? Eu entrei no Interact na época, né? Em 2014, mas o Líderes, pra mim, ele foi, assim, um divisor de águas. Foi ali a sementinha mesmo plantada em mim, onde eu comecei, né? Ver a magia aí dos projetos sociais, do desenvolvimento da liderança. E assim, gente, são 10 meses que a gente participa ali do projeto de formação de líderes, que, juro pra vocês, que eu acho que todo interactiano, todo rotaractiano, todo rotariano devia participar desse projeto, porque, assim, o que a gente aprende no projeto de formação de líderes é justamente o que a gente aplica aqui na prática. A gente fala que o Rotaract é uma escola de liderança na prática, e o projeto de formação de líderes é justamente a escola de liderança, sabe? Tudo que eu aprendi lá é praticamente tudo que a gente aplica aqui dentro do Rotaract, sabe? Então, assim, é muito incrível, tanto o projeto de formação de líderes, quanto todos os outros projetos derivados que o Instituto faz. E antes da gente dar sequência, de eu passar para a Su fazer a próxima pergunta, gente, eu queria pedir desculpas para vocês, que eu acabei de perceber que eu não apresentei uma das nossas convidadas para vocês. Olha que gato, gente. Bom, mas enfim, desculpa, Nath, não se sinta. Tá tudo bem. Mas, enfim, Eu senti essa exclusão, mas tá tudo bem. Vou tentar não levar foi pro coração. confusão. Mas, gente, olha só, essa nossa convidada, ela não foi esquecida, tá? Mas essa nossa convidada, ela é pra lá de especial. Ela vem do terror do interior, lá do famoso 4480. Ela é do Rotaract Clube de São José do Rio Preto, Integração. E, gente, vocês estão vendo a Nath aqui, vocês veem a Nath em tudo, né? Mas ela também é novinha de Rotaract, viu, gente? Ela entrou em outubro de 2023. Perfeito. Mas ela já chegou arrasando no Rotaract, trabalhando um monte aí, brilhando. E atualmente ela é nossa secretária executiva da Rotaract Brasil, viu? E aí, Nath, você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Obrigada pela lembrança, Gabi. E tô animada, né? Já falei aí, mas estamos aí. Vai ser sensacional, tenho certeza. É isso, gente. Bom, agora posso seguir esse podcast, esse episódio com o meu coração em paz. Su, manda a próxima pergunta aí pra galera. Galera, que projetos incríveis, ideias inspiradoras e diversas, que quem está escutando a gente aqui tem mais ideias de projetos sobre educação, que esse é o objetivo que a gente está aqui hoje, né? E falando disso, em relação aos custos dos projetos de vocês, como que foi? Teve parcerias? Como vocês fizeram para gerir esses recursos financeiros? Seguindo aqui a ordem da tela também, né? A primeira é a Nath, que acabou de ser apresentada. Por favor, Nath, pode falar com a gente? Inicialmente, a nossa maior preocupação era a armação dos óculos e as lentes, né? Porque a gente pensou, esse vai ser o nosso maior custo. E aí, a gente já começou a procurar parceiros, né? Vamos procurar óticas, vamos pensar em projeto financeiro, qualquer coisa. E a primeira tentativa que a gente teve foi já de grande sucesso, que foi o Mercadão dos Óculos, né? Inclusive, eles me autorizaram a divulgar aqui que se algum outro clube tiver interesse, pode fazer contato com eles. Ou pode fazer contato comigo, né? Na verdade, que eu já tenho contato do pessoal que desenvolve o projeto. E eles se comprometeram a doar 100% das armações e dos óculos. Aí a gente foi para a segunda etapa, que era os exames, né? Os exames oftalmológicos. Procuramos parceiros, oftalmologistas parceiros, mas não conseguimos, porque qual é o problema? O problema não é o médico, né? Não é encontrar especialista. Até faz parte do problema, mas o maior problema são os aparelhos. Porque são aparelhos que são muito grandes, então a gente teria que levar as crianças até o local. E a gente, pela experiência do próprio pessoal do Mercadão dos Óculos, é que se as crianças tivessem que ir até o exame, de que não teria muita adesão. Porque, inclusive, aqui em Rio Preto, a prefeitura disponibiliza os exames oftalmológicos e não teve muita adesão. Então, o nosso objetivo é levar o médico até lá, né? Levar até a instituição. Aí encontramos oftalmos que fazem as consultas por R$35 cada um, porque já fazem parte do projeto, né? E aí a gente não tinha o caixa ainda, né? E a gente falou pro pessoal, né? Tipo, vamos fazer um projeto financeiro, só que o pessoal do Mercadão dos Óculos acabou entrando como parceiro também, nesse caso dos exames oftalmológicos, porque era uma instituição pequena, porque como é a nossa primeira vez, nosso primeiro projeto, a gente queria que fosse um projeto bem pequeno, pra gente conseguir controlar situações que dessem errado. Porque, né, se um projeto é muito grande e começa a ter problema, é muito mais difícil de arrumar a solução. Então, a gente atendeu 50 crianças já. A gente fez o teste de Snellen, que aí é um teste gratuito, né, que a gente mesmo do clube fez. O pessoal do Mercadão dos Óculos também forneceu todo o material para fazer o teste, né, que são as letrinhas
que ficam lá no fundo da parede. E aí, na verdade, de 50 crianças, 20 crianças passaram para a próxima etapa e vão realizar os exames oftalmológicos. Então, até agora a gente não teve custos, né? Porque a gente conseguiu um parceirão aí que está financiando os óculos e também financiará os exames oftalmológicos. Grande parceria, ajudou bem no projeto. E vocês ouviram, né, pessoal? Quem tiver aí um Mercadão dos Óculos na cidade, já pode chamar a Nath aí para uma ponte e até para ajudar no projeto. Oportunidade para quem está escutando a gente. E, Rodrigo, pode contar como foi no seu projeto? Eu vou sintetizar em 2 principais projetos, né? Porque esse projeto foi bastante grande, né? Então, a gente participou, acho que, de 3 subsídios distritais, então envolveu bastante dinheiro. Mas, falando de maneira rápida, assim, como é que a gente administrava a grana, o Rotary ajudou muito a gente, com o CNPJ dele, com a emissão de nota e tudo mais, porque a gente não conseguia gerir esse dinheiro todo por conta do volume do dinheiro que era muito grande, né? E a gente assumia compromissos, essa era a grande dificuldade da gente, porque a gente assumia compromissos. Por exemplo, né? O projeto que a gente dava bolsas de cursinho pré-vestibular, a gente assistia o aluno durante todo o ano. Então, a gente tinha que ter um dinheiro em caixa para bancar aquele aluno o ano inteiro. Com material didático, transporte, se o aluno precisasse de alimentação, a gente dava também. A gente precisava ter dinheiro para isso. E a gente fez no caixa um dinheiro lastro, assim, mais ou menos, que a gente era em torno de 5 mil a 6 mil reais. Então, a gente conseguiu fazer um projeto financeiro, conseguiu arrecadar aquele dinheiro e a gente corria atrás de patrocínio e fazia vários projetos durante o mundo para tentar conseguir dinheiro para manter os projetos e a gente deixava aquele guardado lá para caso acontecesse alguma coisa errada. Mas, a gente tem esse dinheiro de lastro no clube até hoje, mesmo com a finalização do projeto, mas teve sucesso para conseguir os dois, né? A grande sacada que a gente teve para conseguir a grande quantidade de recursos financeiros era encurtando a distância, né? Era deixando o financiador, em contato diretamente com a pessoa assistida. Então, por exemplo, no projeto de bolsas de curso pré-vestibular, teve um ano que a gente tinha 5, no outro a gente conseguiu uma só. Então, o que é que eu fiz? A gente fez um aulão do Enem, e aí eu chamei os donos de principais cursinhos da cidade de Salvador, os melhores cursinhos, chamei os donos. E a gente sabe, né? Tipo, eles são professores, então o professor é tocado pelo ego, é tocado pela emoção do momento, né? E aí eu deixei os alunos tocarem o coração deles. Então, o professor estava dando aula, um aluno levantava a mão e falava, professor, tem sua aula no YouTube, porque sua aula é sensacional. Isso aí acabava com o professor por dentro, né? Então, o professor super... Aí, quando terminava, eu ia falar com o professor, professor, mas a gente está precisando disso, daquilo. Não, pode me procurar que está tudo resolvido. Então, a gente conseguiu uma quantidade de recursos financeiros grande, encurtando essa distância, né? Então, quando a gente precisava de alguma pessoa para financiar, os próprios alunos, a gente estava encurtar a distância entre a pessoa que estava patrocinando com o aluno, que aí era sucesso garantido. Então, era muito bom conseguir dinheiro, era muito mais fácil conseguir dinheiro, assim, né? Então, teve um cursinho mesmo de língua estrangeira que a gente conseguiu uma bolsa. O cursinho era o melhor cursinho de Salvador, né? Ele deu bolsa pra gente de 3 meses. Ele falou, eu quero só vou dar uma bolsa pra vocês de 3 meses. O curso é de 5 anos. Eles falam, só vou dar uma bolsa de 3 meses. A gente fala, por quê? Eles falam, não, que a gente quer ver como é que a aluna vai se comportar. Essa aluna terminou o curso em 5 anos, a gente precisava pagar no primeiro mês, pagar o material didático. Depois a aluna nem precisava pagar material didático já, porque o aluno abraçou aquilo ali e conseguiu conquistar todo mundo no curso lá, e aí o projeto andou sozinho, né? Então, foi muito importante encurtar essas distâncias para tocar o coração da pessoa e aí o dinheiro acabar fluindo de forma até natural, né? Então, graças a Deus, esse projeto teve bastante dinheiro envolvido, mas a gente dificilmente, a gente não teve tantas dificuldades financeiras para tentar trocar o projeto, né? Logo quando a gente precisava fazer uma obra, fazer uma coisa grande assim, a gente corria atrás de projeto financeiro, então a gente chegou a fazer um sarau cultural, que aí a gente foi basicamente um festival de tortas, mas a gente implementou como um sarau cultural, então foi mais ou menos esse festival de tortas que a gente conseguiu a doação das tortas e aí vendeu os ingressos, a gente conseguiu arrecadar basicamente uns 12 mil reais mais ou menos nesse sarau cultural, então a gente conseguia fazer alguns projetos financeiros assim, com mais questões pontuais de obras, que gastavam muito dinheiro, mas era a principal parte do projeto era encurtando realmente as distâncias, assim, era sensacional. Eu deixava lá e todo mundo se resolvia, e todo mundo emocionado depois, era bem legal. Ótimo, grandes dicas aí, pessoal. Tanto o fundo emergencial, que de vez em quando a gente esquece, né? É bom ter no final, quando esse daí de encurtar o caminho. Tocando o coração, a gente sabe que a gente consegue grandes coisas aí nesse projeto. E daí, conta um pouquinho pra gente como foi lá. Nossa, primeiro eu queria falar que eu achei a ideia do Rodrigo muito estratégica, assim, e gostei bastante. Ficar com o coração, né, que é isso que a gente faz. Então, a gente não teve tantos problemas quanto a recurso financeiro, porque como eu falei no início, né, o nosso projeto ele já nasceu ali junto com a SEC, que é a Associação das Empresas do Vale do Parnaíba. Então, eles sempre ajudaram muito a gente, com espaço mesmo, então a gente tem sala, com ar-condicionado, a gente tem alimentos também, que a gente sabe que é muito importante ali durante as aulas, o pessoal fazer uma pausa para se alimentar, né?
Ainda mais sabendo que muitos vêm de uma realidade muito difícil e não tem condições de trazer o seu próprio alimento, então a gente sempre forneceu essas coisas em parceria com a SECRE. E aí a gente está procurando formas também de manter mais o projeto, de aprimorar ele ainda mais. E aí a gente está realizando agora feiras gastronômicas, né? Então a gente vende, a última a gente vendeu só bebidas, Coca-Cola, refrigerante, essas coisas assim. E a gente conseguiu um lucrozinho, não foi muito expressivo, porque a gente ainda está começando, né? Está entendendo como que funciona, mas acaba ajudando ali a pagar o Uber da nossa pedagoga, que também é voluntária, né? A pagar, às vezes, material básico que algum aluno está precisando. E também a SECRE acaba ajudando bastante a gente. Então, em relação aos custos, a gente não teve tanto problema assim. Sempre vão ter uma parceria dessa, né? Para fazer o projeto. Sim, parceria incrível. Essa parte de tocar o coração, né? Foi muito legal. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, né? Fui no cursinho, o cara passou contato lá. Aí fui lá. A mulher não queria me atender, ela não queria me atender. Aí eu conversei com ela, aí a mulher conseguiu fazer com que ela me atendesse. Aí a mulher falou comigo assim, na recepção. Ela falou, Rodrigo, eu tô muito ocupado, eu tô na reunião agora, você tem 5 minutos. Eu abri, eu fiz uma apresentaçãozinha daquela no Prezi, eu peguei a parte que só tinha depoimento de aluno. A mulher ficou 30 minutos conversando comigo. 30 minutos. E ela só tinha 5. Estratégico. E ela depois foi a principal embaixadora da gente naquele cursinho. Depois ela me ligou assim, Rodrigo, eu consegui 5 bolsas pra você, tá bom? Eu falei, tá. Então, tipo, essa negócio de encurtar a distância, às vezes, toca a pessoa, toca. Gente, ó, eu vou fazer, já fazendo aqui, depois que a gente encerrar esse podcast, a gente vai estar chamando o Rodrigo pra vir fazer um trilha de liderança com a gente, tá? Fazer um treinamento com a gente sobre como tocar o coração das pessoas pra conseguir parceria. A gente tá precisando, hein? Importante demais. E, Daniela, como que funciona lá no Instituto pra vocês? Como vocês geram esses cursos? Tem parcerias? Sim, o Instituto, ele tem alguns mantenedores, né, mas não é mantenedor dos projetos em si, né, de todos os projetos, mas da estrutura. Então, nos projetos a gente busca parceria na cidade, comércio, indústria. Interessante, assim, quando a gente começou, por exemplo, o Congresso Juvenil atrás, a empresa de macarrão doava macarrão para a gente fazer o almoço do domingo. A de biscoito doava os biscoitos para a gente oferecer de lanchinho. Então, as doações, elas vinham dessa maneira, né? E isso era ótimo, porque os custos que a gente teria, a gente acabava não tendo, né? Por receber essas doações. Hoje, né? Assim, a gente já busca, já trabalha com essa frente da captação de recursos, já leva para as empresas, né? Como o Rodrigo está colocando aí, né? O tocar o coração. Aí a questão de tocar o coração das empresas também, porque esses adolescentes, esses jovens, eles vão para o mercado de trabalho, né? Eles saem do instituto, dos projetos que a gente oferece, e vão para o mercado de trabalho. E são jovens diferenciados. Então, a Gabu estava contando aí um pouco da história dela, e assim, com certeza, boa parte dessa desenvoltura dela, até dela ter se aproximado do Rotary, né? E ter tido tanto sucesso, né, Gabu? Tantas portas se abrindo, foi por um preparo também anterior. Então, se a gente for pensar, né, jovens de 13 anos aprendendo a trabalhar em equipe, aprendendo sobre como falar em público, sobre comunicação. Então, eles acabam sendo jovens diferenciados, né? E essas empresas começaram também a perceber que os jovens que passavam pelo projeto, pelo instituto, eram jovens diferenciados. Então, puxa, que bacana que a gente também está vendo o resultado disso no nosso dia a dia, né? E hoje, é até engraçado que pessoas que saem comigo, pessoas que são de fora e tal, eu saio cumprimentando todo mundo na rua, né? Ah, mas você conhece? Ah, foi meu aluno. Foi meu aluno. Em cada empresa que a gente vai, em cada lugar, tem alguém que passou pelo instituto e tem multiplicado isso. Então, com certeza, por exemplo, aqui, né, nesse exemplo que eu posso trazer da Gabu, ela multiplicou coisas que ela aprendeu lá com outras centenas de pessoas que tiveram contato com ela em todo o tempo, né? E não quer dizer que é só coisa do instituto. Não. Depende das pessoas. E a nossa frase, né, assim, nosso slogan é assim, o Instituto Lidera Jovem é uma semente de possibilidades. Então, a gente lança a sementinha. Quando ela vai brotar, a gente não sabe, né? Mas em algum momento a gente vai, né, esse jovem vai resgatar algo que ele aprendeu, né? Então, e colocar isso em prática. Então, esse próprio comportamento do jovem que sai do Instituto ajuda a gente a conseguir também recursos e parcerias por conta dessa transformação na vida, sabe? Das histórias que eles têm para contar, da dedicação que eles têm, né, nos lugares que eles passam, né, nos projetos, nas empresas, em todo lugar. Mas a Profuturo, por exemplo, se a gente pode até ajudar aí, Rodrigo, a gente faz contato com as faculdades, né? E as faculdades, para estarem junto com esses alunos, porque o aluno é o público-alvo da faculdade. E o objetivo do Instituto, por exemplo, ele é ser um conector. Então, ele traz a faculdade nessa Profuturo e traz os profissionais falando. E a faculdade, a gente cobra deles.
olha, você quer estar aqui, nós vamos reunir 800 adolescentes e que eles vão falar sobre profissões e tudo mais. Você quer estar aqui? Porque para a faculdade é interessante mostrar. E para nós, assim, muitos jovens não sabem os caminhos para se chegar lá. Acha que é tudo muito caro. E mas tem bolsas de estudo, tem várias coisas que você vai tendo acesso dentro desses momentos aí, dessas discussões, né? E aí a gente consegue o quê? A parceria das faculdades que pagam para estar onde a gente está envolvendo, engajando jovens, por exemplo. Então são essas parcerias que a gente busca aí dentro da comunidade. Ô Dani, uma coisa que você falou aí sobre as empresas verem os jovens que saem, né? O projeto acaba se tornando o próprio marketing, né? A própria divulgação. E eu acho que é a escola da vida, porque é claro que a gente estava falando sobre o acesso à alfabetização, que é muito importante, a gente acha que todo mundo tem, mas não tem o acesso. Mas mais do que isso, né? Hoje na escola a gente aprende matemática, geografia, mas o mercado de trabalho exige muito além disso. Não só o mercado de trabalho, né? Mas a vida e as relações interpessoais também. São coisas que o jovem ainda não aprendeu, né? E o projeto aí, pelo que você está dizendo, né? Eu tenho certeza que sim, a gente vê pela Gabum, traz esse ensinamento para os jovens, né? E a gente fala isso mesmo, Natália, aqui, que é um projeto da vida. Então tem pessoas que falam assim, meu filho vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho se ele vier trabalhar aqui. A gente fala assim, olha, a gente prepara para a vida, né? Uma vez que você preparou para a vida, ele vai colocar em prática em qualquer lugar que ele esteja. É, né? Muito mais do que o mercado de trabalho, né? É muito mais do que isso. E olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Aqui em Lençóis, é tão assim, né, o projeto de formação de líderes, que o meu primeiro emprego, eu fui jovem aprendiz, né, na fábrica de biscoito, inclusive, que a Dani falou, que doava as bolachas pro projeto, né? E tinham vários jovens na entrevista, e o meu diferencial para eu ser contratada foi porque eu tinha feito parte do projeto de formação de líderes. Então, assim, é justamente isso, sabe? O projeto é o próprio marketing, e é isso, gente, é incrível, sabe? E não é porque estava escrito no currículo dela, mas é porque ela se diferenciou das outras pessoas, né? É isso que é bacana. E essa volta acontece para as empresas e acontece também para a gente. Hein, Daniela? Quantas pessoas passaram em sua vida e te motivam a fazer isso que você faz até hoje, né? Então, a parte de encurtar a distância serve também para as empresas, serve para a gente também. Eu tô falando agora, tipo, a Natália ou a Daiane, se vocês pegarem chama na reunião de vocês, o clube tava, quando eu fui presidente, fazia muito isso, quando o clube tava com o pessoal desmotivado, eu pegava uma pessoa que passou pelo projeto da gente e levava na reunião sem falar nada para ninguém. Então, às vezes, fazer isso, a motivação do clube tá baixa, né? Chama uma pessoa que vocês alfabetizaram pra reunião sem falar nada pra ninguém. Deixa lá a pessoa, e depois a pessoa vai dar o depoimento dela, você vai ver como todo mundo do clube vai tocar. A gente vai as pessoas sentir mais pertencentes naquele processo, né, pro projeto. Igual a Natália, trazer uma criança que participou, que recebeu óculos, e as notas dela mudaram na escola no final do ano. Coloca no clube para todo mundo ver isso acontecendo. É surreal e motiva todo mundo a trabalhar mais, a voltar a fazer cada vez mais projetos, motivar todo mundo a fazer projetos simples, né? Então, todo mundo vai sair com outra energia da reunião. Mais uma ótima ideia e dica aí do Rodrigo, hein, gente? E como a gente estava falando, os resultados do projeto, né, da Daniela, e trazendo patrocínios. Então, é uma parte importante também para ajudar. Galera, indo para a próxima pergunta, como a ideia também o pessoal replicar, né, quem tá ouvindo aqui, ter mais novas ideias de projeto, eu quero saber de vocês quais foram os principais desafios, sabe, os pontos de atenção e os maiores resultados dos projetos para quem já tem, né, para compartilhar com a gente agora. Pode começar, Nath? Bom, a nossa maior dificuldade tem sido os médicos, né, porque a gente tem dois problemas. Primeiro, encontrar pessoas dispostas a doarem o tempo. Isso, infelizmente, é um pouco complicado, principalmente se for de final de semana, porque o projeto que a gente escolheu, ele acontece, na verdade, no período da noite e aos finais de semana. Não é um projeto de contraturno, né? Então, isso tem sido uma grande dificuldade, mas a gente já conseguiu, na verdade, os profissionais, mas foi a nossa dificuldade, né, de encontrar uma pessoa disponível e depois também um profissional que tivesse os aparelhos móveis, porque são aparelhos caríssimos, aparelhos grandes, né? Então, essa foi a nossa maior dificuldade. Até o momento, né? Porque, assim, o projeto ainda não acabou, então não sabemos quais são as surpresas que vão surgir no futuro. Mas, de maneira geral, foi isso. Sim, o projeto ainda tá rodando, não tem muita coisa pra acontecer, mas é bom dar atenção a esses pontos. Exatamente. Natália, posso fazer uma pergunta? Claro. Uma pergunta não, uma colocação. Uma pergunta e colocação. Vocês fizeram testes com as crianças de escrita e tudo mais antes? Na verdade, o que a gente aplicou nas crianças é um teste de Snelling, que chama. Eu não sei se você provavelmente, seus óculos, você já fez esse teste, que o oftalmologista, ele tampa o seu olho e coloca as letrinhas no fundo, na parede.
E aí você vai testando, aí tem até uma determinada grau de dificuldade que a criança precisa enxergar. A criança ou a pessoa, né? Ela precisa enxergar. Se ela não enxergar ou tiver dificuldade, aí isso demonstra que ela tem necessidade de fazer o exame oftalmológico. Então a gente fez inicialmente essa triagem, e a gente também no dia conversou com a mãe ali, ou com o pai, né, com o responsável que levou. Tiveram crianças assim que até passaram no nosso teste, mas conversando com a mãe falou, olha, ele tá apresentando dificuldade na escola, não sei o que, a professora comentou comigo, a gente direcionou pro exame, entendeu? Pra verificar, Não, pra ter certeza. Porque, por exemplo, eu entendo que esse exame dá uma referência, né, dá um guia para você, né? Mas de repente fazer alguns novos que vierem, fazer alguns testes de escrita mesmo. De repente tem como analisar se escreve na linha, se sai fora da linha. E depois, quando usa óculos, você dá a mesma atividade para eles fazerem. Pra gente, assim, de repente é algo para mensurar o impacto do trabalho de vocês. E aí você mobilizar mais recursos, mais gente, né? E ampliar seu projeto, mostrando o resultado, né? É que muitas das crianças que a gente está atendendo agora nesse projeto, elas ainda não foram alfabetizadas. Assim, elas não sabem escrever ainda. Então, o teste não é com letrinhas, é com direções, né? A gente fazia assim para ver se estava igual ao desenho ou assim. Mas é legal, assim. Aí seria legal desenvolver o projeto, às vezes, numa escola, né? Porque aí ficaria mais próximo da professora, ficaria mais próximo ali do ambiente escolar, né? Nossa, mas é uma ideia super bacana, porque eu tava falando antes da gente começar o podcast aqui pra Nath, né? Que aqui em Lençóis, o antigo Rotaract Lençóis Paulista, né? Que aqui agora a gente tem o Lençóis Paulista Cidade Livre, mas já teve o Lençóis Paulista, né? Foi realizado esse mesmo projeto já aqui em Lençóis. E é uma coisa que a gente não foi pensado, que a gente não tinha pensado. E assim, é uma coisa muito incrível, né? Tipo assim, você pegar a criança, né? Pegar o adolescente ali, comparar a letra dele antes, né? Como ele escrevia antes e como ele escrevia depois. Porque dá até, né? Até pra gente aí do Rotaract, né? Na hora da gente colocar os resultados do projeto, né? Já é mais uma coisa pra gente comparar e mensurar os resultados. Muito legal a ideia, viu, Dani? E uma coisa que aconteceu no dia do teste, diz, né? Foi comigo, inclusive, eu que tava aplicando o teste na criança. Eu coloquei ele na cadeira e falei assim, a primeira pergunta que eu fazia, você tá enxergando os desenhos ali na parede? Ele falou, não. Na hora eu achei que ele tava brincando comigo, achei que era sacanagem da criança, né? Porque criança às vezes tem essas coisas, né? Aí eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Aí eu levei ele lá perto da parede e falei, agora você tá enxergando? Ele falou, eu enxergo esse aqui. E era o maior de todos. Foi a avó que levou ele pra fazer o teste. A avó falou assim, eu estou extremamente assustada, assim, porque a gente nunca reparou que ele tinha tanto problema assim de visão. E o menino, ele tem diabetes. Então, assim, nesse caso, é fundamental fazer o exame oftalmológico, né? Exato. E é uma criança que não tem acesso. Nunca fez um exame oftalmológico, vai ser o primeiro exame dele. Porque assim, tem duas questões, né? Quando faz o teste me mostra como eu vejo. Agora, quando eu peço para escrever, reproduzir algo que está escrito no papel, é como eu vi e agora como eu reproduzo o que eu vi. Então, o interessante da aplicação de uma coisa manual, né, de algo que ela vê e ela escreve, é para ver como ela reproduz o que ela vê. Porque, gente, pensa no daltônico, né? A gente, como que ele vê o mundo? Porque depois ele vai agir, né? A gente vai passar lá no sinal vermelho. Se ele passar no sinal vermelho, ele não está enxergando. Pode ser, sei lá, que a cor é preta que ele esteja vendo ali, né? Então, olha como o mundo se torna mais difícil de se ver quando você não está conectado como todo mundo está, né? Todo mundo está vendo vermelho, eu não vejo vermelho. Né? Todo mundo viu que tem 3 morrinhos, eu só vi um. E aí, se a pessoa só reproduz um, você fala assim, puxa, a questão não é só enxergar, é a compreensão do mundo que ela está enxergando. Então, acho que aplicar o teste vai fazer um sentido maior, até de visão, de ampliar esse conhecimento do aluno, não só enxergando uma letra, né? Tendo essa leitura do mundo, mas a leitura da vida dele, realmente. Né? De como eu vejo, não só cores, mas o formato. Gente, assim, eu uso óculos, Natália usa óculos, só nós duas aqui. Se eu tiro o óculos, eu vejo vocês bem embaçadinhos, né? Porque eu tô com ele já o dia todo. De manhã eu vejo menos embaçado. Mas agora, se eu faço assim, nossa, me sinto até aliviada. Agora imagine uma criança que tá aprendendo o que tá acontecendo no mundo, não enxergar nada aos só borrões, né? Que às vezes pra ela é o normal, né? Exato. Às vezes ela acha que é assim mesmo que todo mundo enxerga. Então, isso é um pouco complicado. E eu, se eu tirar o óculos, eu não enxergo nada. Imagine a luz que vocês dão pra elas, né? Proporcionam. Não, realmente. Sim, bem legais os pontos de atenção e a dica que ela trouxe aqui também, né? Que mais uma vez se mete aos resultados para trazer mais patrocínios, parcerias, talvez futuramente. E, Rodrigo, como que foi o projeto de vocês? Isso, né? O principal desafio que a gente teve, né? Eu acho que todo mundo tem, de maneira geral,
fazer projetos em ambientes que você não tá no dia a dia, né? É você entender o problema que a pessoa tá passando, né? Então, muitas vezes, a gente chegava com uma ideia na escola querendo fazer e o diretor da escola falava, não, isso aí acho que não vai pegar, não. Então, a gente tinha grande dificuldade de entender a demanda da escola, porque é uma demanda completamente diferente, né? A escola que a gente trabalhava era a escola que atendia pessoas carentes. Então, não adianta a gente tentar fazer uma feira de profissões para os alunos se não é a profissão que eles imaginam ser, né? Nesse projeto foi tão legal que uma coisa que a Daniele falou, que é importante também, é que os alunos não tinham referência, né? Os alunos carentes, os alunos em situação de vulnerabilidade, muitas vezes, né? Eles não têm referência, né? Por exemplo, a gente tem sempre um tio que é bem sucedido, então até um pai, um avô que foi alguma coisa, né? Tem alguém próximo a gente, que não tem próximo, mas você já ouviu falar de alguém que tenha, né? Mas uma pessoa que muitas vezes mora em uma comunidade que passa por situações ruins, não tem essa referência. Então, muita gente conversava com alguns alunos, eles falavam que a referência deles era não ser igual aos pais. Então, isso é muito difícil, né? Ela falava, poxa, eu tenho uns pais que trabalham no mercado, não tem perspectiva de vida nenhuma, então quero ser uma coisa diferente deles. Então, isso é muito vago, né? Então, isso é muito vago. A gente tinha que fazer um trabalho na escola para tentar entender essas demandas e tentar sanar isso de alguma forma. Então, nesse caso, né? A gente ouvia muitos alunos para fazer a feira de profissões, uma profissão que era diferente, que a gente nunca pensaria, mas que os alunos tinham muita demanda, era de policial. Todos os alunos falavam, não, quero saber como é que faz para ser policial e tudo mais. Então a gente sempre chamava um policial na escola, eles amavam, né? Para tentar entender como é que era aquela carreira, como é que fazia para ser aquilo ali. Então, a grande dificuldade, acho que é de todo o projeto, tentar entender o que é que está acontecendo com aqueles jovens, né? Esse projeto que a gente fez de automutilação mesmo, eu nunca soube, acho que na minha época, já tem um tempo que eu saí da escola, isso não existia na minha época, né? Então, é muito difícil tentar entender uma coisa que hoje está acontecendo que na minha época não acontecia. Então, tentar entender o que as coisas estão, a forma que as coisas estão acontecendo hoje é uma grande dificuldade. E aí a gente tentava entender muito, conversar muito com os alunos, conversar muito com a escola, estar muito próximo de todo mundo para tentar entender a demanda deles. Então, isso foi bastante difícil, né? Então, a gente, quando trazia para o Público, todo mundo, projeto disso, e quando a gente começava a falar, o pessoal, caraca, então era uma demanda que tinha na escola que a gente não tinha conhecimento. Então, basicamente era isso, né? Então, era dificuldade. Eu acho que até um projeto que não é sobre educação, mas é um projeto engraçado que a gente fez, que mudou o panorama do projeto, é que a gente tinha um projeto no clube chamado Saúde nos Bairros, né? A gente pegava os médicos, o estudante de medicina também, e levava para a comunidade carente para fazer atendimento. E aí distribuía remédio também e fazia todo esse acompanhamento. Antes de fazer esse projeto, a gente ia lá visitar, entender a comunidade. Quando eu cheguei na comunidade, aí estava conversando com algumas pessoas e daqui a pouco o menino pediu água ao pai. Aí o pai pegou o copo que estava numa cerca assim, o copo virado para baixo de uma cerca. Era uma casa dessa de madeira, uma casa até do Projeto Teto, a casa que eles moravam, né? Então ele pegou, estava na cerca, pegou um tubo que estava no chão, suspendeu o tubo da água, o tubo que pingava água, botava água e ele bebeu. Eu falei, caraca, então como é que eu vou trazer médicos para cá? Como é que eu vou dar remédio para ele se nem água ele tem? A gente mudou o panorama do projeto, a gente conseguiu fazer uma doação para ele de um caminhão, a gente comprou um caminhão de filtro de barro em São Paulo e mandou entregar lá na Bahia, a gente distribuiu para a comunidade toda lá. Então foi um projeto que acabou mudando justamente por ouvir a comunidade, né? Tentar entender o panorama da comunidade. Então, basicamente é isso. Eu acho que o sucesso de todo o projeto está nisso, né? Tentar entender como de fato está acontecendo na comunidade. Gente, eu quero até fazer um adendo aqui à fala do Rodrigo, porque acho que esse ponto é um ponto muito importante que atualmente a gente tem falado muito no Rotaract, né? Porque muitas vezes a gente começa os nossos projetos da forma errada. Porque muitas vezes a gente começa os nossos projetos da ideia direta do projeto, né? E não focada no problema. E assim, o Rotaract, ele tá ali, né, pra gente fazer projetos voltados para a comunidade. Então, antes de fazer, né, de planejar o nosso projeto, a gente precisa conhecer a nossa comunidade, né? E eu aproveito para falar para vocês que lá na Universidade Rotaract, a gente já lançou, inclusive foi a primeira trilha de liderança, que a gente fala sobre liderança em comunidade, com o André Vaz, né? Ele que trabalha justamente com essa área de mapeamento de projetos, né? Ele ensina para vocês, ele fala um pouco para vocês nessa aula, né? Como que a gente faz um mapeamento para fazer projetos na nossa comunidade, né? Então já fica aí o gancho para vocês, né? Lá na universidade se inscreve nessa trilha de liderança para vocês aprenderem a buscar, de fato, né, os problemas, como que eu busco os problemas da minha comunidade para eu desenvolver os projetos, porque isso é essencial. Às vezes a gente acha que o problema da nossa comunidade é um, mas na realidade é totalmente outro. Muito bom, Rodrigo. Sim, até, como você falou, é um assunto muito falado, até eu ia até falar da aula do André também, mas acontece muito da gente chegar com uma ideia da comunidade, chegar lá e não conheceu, não está envolvido, então a gente está aprendendo, está batendo muito nessa tecla, o importante é ouvir a comunidade e se envolver, fazer visita, ir lá escutar, olha, a gente tem essa ideia, mas você acha que é válido para vocês mesmos?
Não, já diminui o projeto ali, né? As pessoas às vezes não engajam na coisa, então é sempre importante, como ele falou, ouvir a comunidade, prestar atenção realmente ali onde a gente está inserido, né? Porque se o Rotaract não trabalhar assim, por que a gente está trabalhando, né? Então, Dai, como que foi para vocês lá no projeto de alfabetização? Então, eu compartilho aqui com vocês e estou totalmente conectada e concordo 100% com isso, de entender a comunidade, né? Porque a gente começou o projeto de alfabetização, a gente começou com um determinado número de pessoas, e aí caiu um pouquinho o número de pessoas, né, que estavam frequentando o projeto. E eu falei, não, gente, a gente tem que ir lá, a gente tem que entender. Inclusive, no último sábado, nós fomos lá, passamos acho que umas 3 ou 4 horas na comunidade, visitamos muitas casas, falamos com muitas pessoas, com pessoas que estavam indo e deixou de ir, perguntamos o que está acontecendo, que a gente queria entender de fato. A gente foi lá ver mesmo, né, ver o que estava acontecendo. Uma das pessoas, por exemplo, trabalhava naquele horário, então para ela seria mais viável alterar o horário, né, das nossas aulas. E a outra é uma coisa que a gente não imaginava, mas ela falou assim, olha, o pessoal já sabe o A, o B, o C, o D, e vocês começarem a conectar as letras, e eu não sabia nem isso, eu não sei essas letras, entendeu? Então ele já foi na primeira aula, que foi uma aula diagnóstica, que a gente ainda estava estruturando, e ele já ficou, não vou conseguir, entendeu? Já deu uma... Não ficou tanta esperança, assim, e a gente entendendo o que estava acontecendo ali, né? A gente está começando agora, porque já foi sábado passado, a gente está separando as turmas para justamente focar nas dificuldades de cada pessoa. Então, essa foi assim, por enquanto, a maior dificuldade que a gente enfrentou, mas a gente também tem outra, porque o projeto está em andamento, né? Conseguir pedagogas muito difícil. A gente foi em várias universidades aqui para procurar estudantes, mesmo até professores, enviou e-mail para várias universidades. E a gente conseguiu uma pedagoga, até conseguiu outra, mas ela acabou saindo do projeto. Então, assim, eu quero até aproveitar aqui para falar, se alguém conhecer alguma pedagoga, por favor, entre em contato com a gente, que atualmente a gente só está com uma, e ela vai todos os sábados, né? A gente sabe que é difícil, a rotina é corrida, e ela dá aula com o maior prazer, mas se tiver mais uma, será, tipo, perfeito pra gente. Então, essas são as maiores dificuldades que a gente enfrentou. Mas, assim, como resultado, né, o projeto ainda está em andamento, a gente tem uma pessoa que, com poucas aulas, né, desde que o projeto começou, ela já foi alfabetizada. Ela já conseguia ler, ela já conseguia escrever. A gente ficou, gente, como aconteceu tão rápido? Né? Porque a gente tem monitores, além das pedagogas, que são os próprios rotaractianos, né, que estão lá no projeto. E foi muito incrível, assim, ver ela conseguindo formar frases, conseguindo entender o que ela estava lendo, né, ver notícias mais simples, assim. E a gente ficou, assim, com o coração extremamente aquecido de ver isso. Então, por enquanto, esse foi o maior resultado, mas a gente espera que venha ainda mais resultados pela frente. Sensacional. São resultados que motivam a gente até a continuar a buscar. Então, muito bom mesmo. Dani, como que funciona por lá? Parece vocês mais dificuldades, mais resultados? Resultados a gente já falou, né? Mas das dificuldades que o projeto enfrenta. Na verdade, a dificuldade, assim, depende sempre da situação. Nós temos vários projetos, né? Às vezes, assim, que a gente sente a dificuldade maior, às vezes é a procura do jovem, né? Então a gente entende o momento que eles vivem, mas às vezes eles não querem ou não enxergam como oportunidade para eles naquele momento. Então hoje a gente está vendo essa questão da tecnologia, como tudo funciona, ela é importantíssima, né, na nossa vida, só que para muitos é mais prazeroso, né? Não ter o que fazer e, tipo, desconectar da vida real e conectar, né, com o virtual. Mas, assim, eu acho que o que pegou mais, principalmente ultimamente, é a questão da escola integral, né? Com a escola integral, elas ficam muito mais tempo na escola. Então, para fazer algo no contraturno, elas pensam mais, né? Porque eu vou ficar cansado, porque aí eu não tenho tempo para mim. Eu lembro de uma pessoa que desistiu porque ele falou assim, não posso mais brincar. 13 anos. A gente já imagina que são, né, maduros. O menino falou assim, não tenho mais tempo de brincar, né? Então, infelizmente, né, tem várias versões aí da questão da escola integral. Vocês que são pedagogas têm muito mais aí para dizer, né, o quanto ela ajuda, né, e o quanto, às vezes, em outras questões, apresenta algumas dificuldades. Então, para nós, isso pegou um pouco, né? Porque aí a disponibilidade do adolescente, do jovem que gosta de dormir, que gosta de comer, né? Que precisa todo desse tempo, desse espaço, acaba tendo uma dificuldade um pouquinho maior. É um ponto, né? O público que a gente lida, de novo, ainda mais adolescente, tem nessa fase da vida meio puxado mesmo para falar. Dentro do que eu possa oferecer, eles não podem participar. Então, agora diz que vai mudar o ano que vem novamente. Já foi aprovada a mudança que todo mundo vai ser integral e não vai ter o período da tarde do integral. Vai ser da tarde assim, que ele começa à tarde e vai até a noite. Então aí vai restringir muito mais novamente. Porque daí tem as pessoas também que querem trabalhar, tem o ensino integral e ela não pode fazer um outro curso, porque aí ela vai se amarrando, né, de uma maneira. Então vejo hoje, né, como uma dificuldade maior de administrar esse tempo para poder fazer outras coisas no tempo que resta. Eu não
tem em outras cidades. As mudanças, né, que acabam acontecendo no caminho, que a gente tem que acabar lidando. Falar uma coisa. Lençóis, gente. As escolas aqui em Lençóis, né, as do estado, acredito que todas já estão em período integral. E as escolas da prefeitura, que são de Fundamental 2, né, muitas delas já estão começando a se tornar também em período integral, né? Então a gente aqui sofre muito com essa dificuldade. Eu vejo porque ano passado eu trabalhava com os alunos do Fundamental 2, né? E quando eles já estavam ali no 9º ano, né? Ainda a escola deles ainda não era integral e eles já estavam pensando, tipo, meu Deus, mas ano que vem eu queria trabalhar. E aí só tem, acho que 1 ou 2 escolas que oferecem o ensino noturno aqui na cidade, né? Então, assim, realmente é uma demanda complicada. E no Congresso Lidera Jovem, inclusive, eu fui facilitadora e a gente discutiu sobre o tema educação. E os próprios alunos trouxeram, né, a qualidade do ensino integral como um ponto de discussão para o debate, sabe? E assim, é muito incrível ver, né, como esse projeto, como tudo aí, os jovens também pensam e colocam ali as suas opiniões, né? Então, realmente... Eles têm a visão deles do negócio e as pessoas não estão considerando, né? É isso. Não estão ouvindo a comunidade, né? Exato. Exatamente isso que a gente está falando. Né, os envolvidos, alunos, os professores, geralmente são os últimos a serem ouvidos nesse assunto. Exatamente. Mas eu devolver agora para Gabu, porque é um assunto que a gente fala, a gente devia pensar mais, mas a gente acaba deixando de lado. Exato. Aí, ainda até que a gente está falando aqui de escola, né? Enfim, projetos de educação, né? Eu queria jogar uma pergunta aqui para vocês, que é um tópico, assim, muito importante, né? Sempre foi um tópico muito importante, mas acho que principalmente depois que começou a se falar muito, né, sobre LGPD e afins, eu queria falar para vocês como que vocês lidam, né? Quem tem algum case de sucesso sobre autorização de uso de imagem, porque principalmente depois, quando a gente vai mandar os projetos, né, para o concurso nacional de projetos, né, para os concursos distritais, ou até para mandar para a revista do Rotary, enfim, para a gente divulgar o projeto, a gente precisa ter um cuidado, né, com a autorização de uso de imagem. Quem que tem um case aí para falar para a gente sobre isso? Como que vocês lidam? O meu clube, que 50% era advogado, tem uma preocupação muito grande com essa questão. Então, assim, qualquer projeto que a gente vai desenvolver, a gente leva o termo de autorização de uso de imagem e pede para os responsáveis preencherem, né? Principalmente se for envolvendo criança. Porque quando é criança, a gente precisa tomar um cuidado muito maior. Porque, bom, o direito de imagem ele é previsto pela Constituição, Código Civil, agora pela LGPD, né? E no caso da criança ainda tem o ECA, né? Então, assim, e a gente está falando de menores, né? Então, mesmo com autorização, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso das imagens, né? Então, não pode estar não é atribulada, mas não pode estar junto com coisas que podem ser nocivas, bebida. Bom, bebida nem pensar, né? Isso nem a gente, como contratiano, pode estar associado, imagina a imagem de uma criança. E quando a gente tem essa autorização, né, quando o responsável autoriza, é importante a gente tomar cuidado. Então, assim, sempre nós somos responsáveis pela propagação dessa imagem. Então, e é importante que o termo seja específico. Então, precisa dizer o nome do projeto, qual é a finalidade do uso da imagem, quem vai divulgar essa imagem, quem vai usar. Então, assim, são muitos cuidados. E uma coisa que a gente também sempre faz é dar uma segunda via para o responsável, né? E explicar o que ele está assinando, porque ele precisa saber. E não é porque autorizou que está autorizado para sempre, né? Então, se em determinado momento, ou então, divulgou a foto e o pai e a mãe não gostou, ou alguma coisa nesse sentido, eles podem pedir para retirar a imagem. Então, assim, mas assim, né? Falando parece que é um grande problema, mas nada que uma autorização do uso de imagem não resolva. E uso consciente, né? Não faça uso da imagem dos outros que você não gostaria que usassem a sua. É sempre isso. O pessoal gosta de usar, o contratiano de você receber a pessoa na sua casa é uma pessoa que você receberia na sua casa. Aqui eu acho que seria, você divulgaria a sua imagem dessa maneira? Então, eu acho que a gente tem que utilizar essas ferramentas. Aqui, desculpa. Não, pode falar. Aqui a gente coleta também o uso de imagem, né? Nas fichas de inscrição já, os pais já assinam e autorizam. Só que a gente também tem um cuidado de evitar divulgar, por exemplo, tira uma foto só da Suelen e coloca a Suelen em alguma questão. Então, como nossos projetos são sempre com bastante gente, então a gente procura tirar foto de grupos, né? E não usar essa imagem atrelada a alguma informação que seja distorcida ou diferente daquela que ele tirou a foto. Então, por exemplo, tivemos o Congresso Lidera Jovem há esses dias, e tiveram várias dinâmicas e atividades dentro de grupos menores. Então,
as fotos são amplas, né, do grupo todo, e a gente, quando for falar, o congresso, por exemplo, reuniu jovens em diferentes grupos, então a foto ela vai estar alocada à informação do que nós estamos levando, né? E um cuidado também especial é que tudo as pessoas querem ver nas redes sociais, né? No site e tudo mais. Então tem pessoas que falam assim, você pode passar, deixa eu ver as fotos, né? Me manda mais fotos, veja as fotos que eu tenho. O direito de uso de imagem é da gente, então no caso da minha instituição, no caso de vocês, da instituição de vocês. Então a gente não pode passar as fotos que são de direito de quem tirou para outras pessoas. Então, por exemplo, a Gabriele pode falar, Dani, você pode me ceder as fotos do meu grupo, daquelas pessoas e tal? Se eu passo essas fotos para ela, ela que está usando a foto. E o direito de uso de imagem era para mim, né? Para o Instituto. Então, esse cuidado a gente tem para, né, assim, não ter uma questão muito particular das pessoas virem e falar, aconteceu isso, né? E tudo mais. Ô, Dani, você falando, é uma coisa que eu lembrei que é importante, que a gente, principalmente o Rodrigo, que o clube foi lá e desenvolveu vários projetos dentro da mesma instituição. Né, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, eu quero pegar uma autorização genérica, né? Tipo assim, eu autorizo o Rotaract a utilizar a minha imagem, não sei o que. O ideal é que para cada projeto que você faça ali dentro daquela escola, você peça uma autorização específica. Né? Inclusive, é interessante até colocar prazo de validade ali nessa autorização, né? E saindo um pouco também da esfera da escola, até para os nossos eventos, né? O meu distrito aqui, o meu clube organizou a CODIRC aqui, a última CODIRC, a gente colocou no ato da inscrição, estou autorizando o uso da minha imagem para divulgações. A gente nunca sabe, né? Às vezes tem alguém... Porque pode gerar até dano moral, né? Dependendo. Então, acho que sempre é importante a gente se resguardar. É uma coisa muito simples. A autorização, ela pode ser verbal também, só que nada como expresso, né? Nada como escrito, no papel ali, para não gerar problemas futuros. A gente pode falar? O projeto acabou tem um tempinho, né? Acabou na pandemia, então a gente não tinha tanta demanda assim por imagem ainda, mas a gente tinha muito cuidado para não estar tirando foto de ninguém diretamente, né? A gente sempre tirava foto dos alunos de costa e mostrando a gente apenas, então é basicamente isso. E aí quando a gente precisava de alguma autorização, por exemplo, a gente teve várias entrevistas nos jornais, então a gente, quando o repórter queria um depoimento, e aí a gente pegava e trazia um caso individual, né? E aí fazia aquela autorização de maneira individual para cada um. Uma coisa que a gente tinha problema às vezes era porque como a gente trabalhava sempre na mesma escola, então nosso nome estava vinculado àquela escola, e aquela escola do governo estadual. Então às vezes tinha algum problema em relação a isso. Então às vezes para divulgação do nome da escola e tudo mais, tinha que passar pela secretaria responsável pela informação do Estado. Então, isso às vezes demorava um pouquinho. Como a gente tinha um contato muito bom com a diretoria da escola, isso facilitava às vezes. Mas a gente já chegou às vezes a dar problema. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente foi fazer até a inauguração da biblioteca, se não me engano. Aí a gente foi fazer uma matéria, e aí essa matéria precisou passar pela secretaria do governo do Estado para eles poderem aprovarem a matéria do jeito que estava, porque o nome deles estava vinculado àquilo ali. Então, a gente tinha alguns cuidados assim a serem tomados. Mas realmente, em relação às imagens, era basicamente a gente usava só as nossas imagens, os alunos de costas, e parte delas assim. Porque assim, as fotos são importantes, né? Querendo ou não, que nem a gente estava falando de tocar o coração, de vender o projeto, o meio de fazer isso são as fotos e os vídeos. Então, por isso que a gente também não pode deixar de registrar o projeto, porque é o que mantém a gente, né? É o que faz a gente conseguir novos patrocinadores, ou então novos associados, é o impacto que a gente gera, né? Então, assim, a gente também não pode deixar de registrar. Claro que a gente não faz tudo pela foto, mas infelizmente, ou felizmente, né, acaba se tornando um material importante. Arrasou. Gente, que episódio incrível. Assim, eu ficaria aqui horas falando com vocês, mas infelizmente nosso tempo é curto e a gente precisa encerrar por aqui. Agradeço muito vocês, né? Tenho certeza que foi, assim, um encontro de muitos aprendizados, muitos insights, muitas reflexões. Eu tô saindo daqui muito inspirada, já com ideia de projeto pra gente realizar aqui no meu clube. Espero que vocês que estão aqui com a gente também, e nossos queridos MDI ouvintes, também tenham se sentido aí inspirados, tocados de alguma forma, a replicarem projetos, quem sabe, ou tenham tido ideias de outros projetos ainda. E antes de eu encerrar esse episódio incrível, eu passo aí pra vocês, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, se despedir, mandar um beijo pra alguém, um abraço, vamos aí se despedir, gente, dar um tchau aí pra galera, e é isso. Bom, eu vou começar me despedindo e agradecendo pelo convite, Gabu e Su.
E me coloco à disposição aí, se algum clube quiser o contato do Mercadão dos Óculos para desenvolver o projeto. Pode me chamar no Instagram, não sei como que seria possível, mas é só procurar a Natália aqui na área. Ou então o cadastro do projeto que a gente pretende fazer no final desse ano. E é isso. Muito obrigado, um beijo para todo mundo, um beijo pro meu distrito, pro pessoal do meu clube e pros coatis da Jéssica também, né? Porque eu, como secretária executiva, tô aí enchendo o saco deles todos os dias, então não posso deixar de mandar um beijo. Arrasou! Gente, queria agradecer a participação. Eu adorei estar aqui entre vocês. Eu ficaria muito mais tempo conversando com vocês. Maravilhoso ter novas ideias. A minha ideia, por exemplo, é que o projeto comece assim, né? Aprendendo a ler e escrever, e depois vire um projeto parecido com o do Rodrigo, para preparar as pessoas para o vestibular. Quero que eles cresçam, quero que eles sonhem. E, enfim, gente, estou muito feliz de estar aqui, de ter compartilhado com vocês. E quero novamente deixar o meu recado, se vocês conhecerem pedagogas ali que sejam engajados para vir aqui participar do projeto, fale com a gente. É isso, gente. Um beijo, viu? Adorei estar aqui. Eu vou me despedindo também, gosto de agradecer aí ao pessoal pelo convite, né? E coloco à disposição se vocês precisarem de qualquer ajuda, qualquer dúvida sobre o projeto, né? Um projeto que foi bem grande, teve muita coisa, muitas pessoas envolvidas. Então, foi um projeto, a gente ganhou com o melhor projeto da América Latina, né? Do Rotaract, melhor projeto do Rotaract da América Latina, né? Tinha um prêmio de projetos excepcionais, a gente ganhou. Então, foi um projeto bem legal, muito dinheiro envolvido, muita gente envolvida. Então, tipo, se alguém tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, procura a gente lá, Rotaract Salvador Atu, e aí mandar uma mensagem pra gente que a gente vai conversar, vai trocar ideia. E eu acho que é isso, né? Fazendo essa corrente de projetos e fazendo essa corrente da gente girar, propagando aí por bem para muita gente, viu? Tá certo, pessoal? Muito obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês. Agradeço também pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer as histórias, conhecer os projetos e a maneira que vocês estão impactando a comunidade. Fico muito feliz, né, de ver pessoas jovens também aí fazendo a diferença no mundo. Isso, assim, é um lema do Instituto. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais, a gente está à disposição. Entre nas nossas redes sociais, nosso site, Instituto Lidera Jovem, né, como redes sociais, né, @Instituto Lidera Jovem. E o nosso site é liderajovem.org. Vocês podem conhecer e, se desejarem levar algum projeto aí também para o município de vocês, também podem entrar em contato com a gente. A gente vai, né, discutindo, verificando aí as formas, né, de se chegar a mais gente. Tá bom? Muito obrigada. Prazer em conhecê-los. Pessoal, aproveitar aqui deixo também para agradecer para cada um de vocês. Falar sobre educação sempre é muito bom, ainda mais a gente do ramo, né? Mas surgiram muitas ideias, muitos insights e foi inspirador, como a gente queria quando teve essa ideia. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Eu quero mandar um abraço lá do meu distrito, maravilhoso lá, o meu clubinho de coração de Jacareí e os $100. Se não falar deles, depois ele puxou minha orelha. Então, muito obrigada, gente, pela participação hoje. Um abração para vocês. Olha só. Bom, eu já vou começar mandando meu abraço aqui para as lendas, então, porque todo mundo manda um abraço aí pro seu grupo de RD. Então, um beijo, me gostar, um beijo para vocês e também mando um beijo aí para todas as pedagogas do Brasil, para todos os professores aí do Brasil. E aproveito para reforçar para vocês, pedagogas do Rotaract, pedagogas que estão ouvindo esse podcast. Entre em contato com a Dai, entre em contato lá com a galera para ajudar no projeto, viu, galera? Bom, a Dai é aqui da região de São José dos Campos, assim, vamos lembrar, mas se conhecer alguém na região que quiser participar do projeto. Exato. É isso aí. Então é isso, gente. Bom, eu me despeço de vocês e dos nossos queridos MJ ouvintes. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de cada um de vocês em participar aqui desse episódio do nosso podcast, que eu espero que tenha deixado muita gente aí de coração quentinho. E peço pra vocês, MJ ouvintes, inclusive, lembrem de deixar sugestões pra gente. E também, quem sabe, você não pode ser o próximo convidado pra estar aqui no nosso podcast. Então, se você quer participar, se você tem um tema bacana pra gente falar no podcast, manda pra gente, entre em contato com a gente, que quem sabe você não é o próximo, hein? Então é isso, encerramos por aqui mais um episódio, nosso terceiro episódio dessa nova temporada do MJ Ouve Aí, o podcast mensal da Rotaract Brasil. Muito obrigada e até a próxima, galera. Um beijo!